Oi, pessoal! Sabe aquela história? Aparece uma oferta de empréstimo, a taxa de juros parece incrível, chega a brilhar os olhos e a gente já pensa, é essa. Mas espera aí, será que esse brilho todo não está escondendo alguma coisa? Um detalhe que no fim das contas é o que realmente importa? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Qual é o verdadeiro custo de um crédito e, claro, como fazer a escolha mais esperta. Então a gente já começa com a pergunta de R$ 1 milhão. Uma taxa de juros que parece baixinha. É sempre, sem exceção, um bom negócio? A resposta, como a gente vai ver, é um pouco mais complicada. E entender essa complicação pode fazer uma baita diferença no nosso bolso. E é bem aqui que a mágica acontece, ou às vezes a pegadinha, né? De um lado, você vê a taxa anunciada, bonitinha, digamos 1% ao mês. É só a ponta do iceberg. Do outro lado, tem o custo real, que é toda aquela parte que fica debaixo d'água e que a gente não vê. É esse mistério, esse ET, que a gente vai decifrar juntos. Para desvendar esse enigma, a gente vai mergulhar de cabeça no custo real do crédito. E a notícia boa é que, no meio de tantos números e letrinhas, existe um único número que concentra tudo. Ele traz a clareza que a gente precisa para tomar a melhor decisão. E esse número tem nome e sobrenome: custo efetivo total, o famoso CET. Para ficar fácil, pensa nele como se fosse o preço final de um produto na prateleira. É o valor que já inclui absolutamente tudo que vai ser pago. E olha só, o Banco Central obriga as instituições a informarem o CET antes de qualquer contratação. É uma questão de transparência, sabe? Tá, mas o que cabe dentro desse pacotão do 7? Bom, como dá para ver, não é só a taxa de juros. Ali dentro entram também taxas administrativas, seguros que às vezes são obrigatórios, o IOF, que é um imposto federal, enfim, um monte de outras pequenas cobranças que, quando a gente soma tudo, fazem um peso danado no custo final. E olha, isso não é só uma dica não, é conselho de especialista. O mestre em economia Ângelo Mendes deixa bem claro, o 7 é o indicador mais preciso. Pensa só, 2 empréstimos podem ter a mesmíssima taxa de juros, mas setes totalmente diferentes. Olhar só para os juros pode ser uma armadilha que custa bem mais caro lá na frente. Certo. Agora que a gente já sabe como avaliar um crédito novo, o que fazer com aqueles que já estão rolando? Para quem está com as contas em dia, mas sempre querendo pagar menos, a primeira jogada inteligente que a gente vai ver é a portabilidade. A portabilidade de crédito, de forma bem simples, é como pegar sua dívida e levá-la para um outro banco que te oferece um negócio melhor. O ponto principal aqui é, o valor que se deve não muda. O que muda, e para melhor, são as condições de pagamento, como uma taxa de juros mais baixa. E isso pode dar um belo alívio no orçamento mensal. E esse exemplo aqui deixa o impacto disso bem claro. Olha só, para um saldo devedor de R$ 10.000, só de reduzir os juros de 2,5% para 1,5% ao mês, a parcela já cai de R$ 530 para R$ 485. No fim das contas, a economia total passa de R$ 1.000. É um dinheiro que fica no nosso bolso, né? E o processo todo, como esse passo a passo mostra, é bem mais simples do que parece. Primeiro, a gente pede o saldo devedor para o banco atual. Com esse número em mãos, a gente pesquisa e acha uma oferta melhor. Aceitou a proposta? Pronto. O novo banco se encarrega de quitar a dívida antiga e a gente passa a pagar para ele com as novas condições. E o melhor de tudo, por lei, a portabilidade não tem custo nenhum. Agora vamos para uma outra situação. Se o cinto apertou de verdade e pagar as parcelas virou um sufoco, existe uma rota de fuga, a renegociação. Essa aqui é uma ferramenta super poderosa para quem precisa de um fôlego nas finanças. E o potencial de alívio aqui é gigantesco, não é brincadeira. Existem plataformas de negociação que oferecem descontos que podem chegar a impressionantes 99%, principalmente durante eventos especiais. Imagina só, isso quer dizer que, em alguns casos, uma dívida pode ser quitada por apenas 1% do valor original. É incrível! Mas é importante entender a diferença entre as duas principais frentes de negociação. De um lado tem o Feirão Limpa-Nome. Pensa nele como um mega evento que acontece algumas vezes por ano, com as melhores ofertas e muitas empresas participando. Do outro lado, tem a plataforma Serasa Limpa-Nome, que está lá, online, funcionando o ano todo, 24 horas por dia. Dá para negociar a qualquer momento, mas as condições do feirão costumam ser ainda mais vantajosas. E para quem já ficou de olho nessas super condições, uma dica de ouro, anota aí na agenda. A próxima edição do Feirão Serasa Limpa-Nome vai rolar do dia 23 de fevereiro até o dia 1º de abril de 2026. É nesse período que mais de 2.000 empresas entram na jogada com ofertas realmente especiais. Ufa! Falamos de bastante coisa.
Mas agora, para fechar, vamos organizar tudo isso num plano de ação bem prático. São os passos essenciais para a gente assumir, de vez, o controle da nossa vida financeira. Então, vamos lá. Resumindo o nosso plano. Primeiro, foco total e absoluto no 7, sempre. Segundo, as contas estão em dia, mas queremos economizar, o caminho é a portabilidade. Terceiro, a situação apertou, a renegociação é a nossa melhor aliada. E por último, um aviso fundamental que vale para a vida. Só negocie por canais oficiais e jamais, em hipótese alguma, pague qualquer valor adiantado para garantir o acordo. Isso, gente, é golpe. Instituição séria nunca mesmo pede isso. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Com tudo isso que a gente viu, qual é o primeiríssimo passo, uma única atitude que pode ser tomada hoje mesmo para começar a reduzir o custo real de uma dívida? Seja dar uma olhada no CT daquele empréstimo atual ou pesquisar uma oferta de portabilidade, o importante é saber que o controle está nas nossas mãos.